mais um podcast à mesa. E hoje eu estou muito feliz, estava aqui falando que eu estou me sentindo a queridinha do Senhor, porque eu estou com uma convidada muito especial. Pastora Débora Silva, uma mulher que tem tocado vidas de gerações há mais de 22 anos, uma libertadora, escritora aqui de livros como esse aqui, A Rejeição, que eu já li todo, Removendo Acúmulos Emocionais. Ela lidera ali a Missão Moriá, onde ela leva cura, libertação, uma palavra de fé e esperança para todos os cantos do mundo. Esse ano mesmo já foi para Boston, esteve em vários lugares. E é um privilégio tê-la aqui. Seja muito bem-vinda, pastora. Amém. Muito obrigada. Amém. Eu sinto muito feliz. Eu gosto de anunciar as boas novas do Senhor Jesus e eu me sinto honrado. E eu creio que cada um que vai ouvir vai receber algo novo de Deus. Amém. A nossa oração é que realmente leve a luz de Jesus. Amém. Onde as pessoas, você ver, você vai sentir a glória de Deus, a presença de Deus. Amém. E isso é uma missão, né? Eu conheci a pastora, foi o final do ano passado, né? Foi. Que ela estava aqui em Campos, numa Missão Moriá, e ela tinha acabado de trocar um marca-passo. E ela estava aqui, ministrando, viajando. Então, como diz o apóstolo da minha igreja, ela é incansável para o bem. Isso. E pastora, tanto tempo, né, nesse ministério, libertando vidas, transformando. Como começou essa jornada? Como foi a sua história com Deus? Amém. Eu sou uma pessoa improvável, que tive uma infância bem difícil. Nasci num lar cristão, meu pai pastor, mas isso não impede do inimigo querer atrapalhar Tranquilo. o propósito de Deus nas nossas vidas. Sim. Então, tudo começou com muita rejeição. Nós somos 7, meu pai pastor, minha mãe, mas eu fui a segunda filha. Sim. E ali vou crescendo mais tímida, passando assim, sendo diferente, né? Sim. Passando por situações e principalmente de rejeição. Por isso eu gosto de falar de rejeição. Sim. E eu já falo para você, todos nós temos rejeição. Talvez você fale assim, esse assunto não é para mim. De uma maneira ou outra, a gente vai ser rejeitado. E a rejeição, ela deixa a gente num cárcere e deixa as frutinhas amargas da rejeição. Então, eu passei por essas frutinhas. E é por isso que eu gosto, sabe? E tudo começou quando Deus começou a trabalhar na minha vida, né? E assim, quando eu falo que eu sou improvável, gente, eu era muito tímida, gaga. E a minha dor, porque a rejeição, ela coloca a gente num cárcere. E a gente vive uma dor da rejeição, é uma dor que não é uma dor localizada. É uma dor que talvez você fale assim, acho que eu vou até morrer. Sim. Mas é a dor da rejeição, das nossas emoções, né? Então, como minha mãe ficou doente quando veio a terceira filha. E nesse inteirinho, o que aconteceu? Minha avó veio de São Paulo, daqui, né? São Paulo, perto, e me buscou, me tirou da minha mãe. Por quê? Quando a mãe tem um filho, um atrás do outro, já entrou a rejeição. E antes, não tem o que a gente tem hoje. Muitas mães não sabiam nem que estava grávida, né? Eu estou passando mal, tomava um chá, garrafadas, né? E ali tudo que vai acontecer no ventre da nossa mãe é como se fosse uma esponja. Se a mãe passou medo, insegurança, se tentou abortar, entendeu? O inimigo, às vezes, ele pega, ele não lê os nossos pensamentos, mas ele nos observa. E quando a mãe, ela fala, poxa vida, logo agora, ou ela nem falou, mas ela pensou. Sim.
ali já entra a rejeição. Queria um sexo, era outro. Nossa, isso faz... A mãe sonhou e tudo, e antigamente não tinha, né? Sim. O que tem hoje, né? Os ultrassons, assim, 3D e tal, Sim. né? 5D parece que tem. E queria menino e veio a menina. E aí o inimigo vai começar a colocar a criança. Sim. E nesses 24 anos que a gente trabalha com a Missão Moriá, o que acontece? As pessoas ficam presas, talvez 30, 40, 60 anos, presas nesse cativeiro. Como eu fiquei muito tempo nesse cativeiro. E, igual eu falando, minha dor era tão grande que eu desmaiava. A psicologia hoje já comprova, né, que a dor da rejeição é uma dor física, né? Física. Ela é muito forte, né? Muito forte. E que a gente vive muitas vezes preso, fazendo de tudo para evitar essa dor. Eu quero saber mais do seu processo, Sim. mas enquanto você falava, tem muitas mulheres às vezes que chegam, né, e elas se abrem e muitas vezes tristes com elas mesmas, porque de certa maneira a gravidez veio num período que não era desejada. Sim. E que a princípio gerou esse sentimento de, poxa, eu não queria. Como essa mãe faz? Ela tem que conversar com a filha lá pra frente, pedir perdão, pedir no ventre. Tem alguma coisa que a senhora aconselha para essas mães, além de se perdoar? Sim, ela tem se arrepender, né? Porque muitas vezes, eu vou falar um pouco das frutinhas que vêm, né? Por causa do medo, a insegurança. Então a gente vê a criança sofrendo, criança, bebê, sofrendo. E a mãe tem que se arrepender, não precisa falar, porque vai abrir... Vai aumentar mais. Aumentar mais a rejeição. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, esse menino é rebelde. Ah, ele tem essa deficiência, é autismo, tantas coisas, né? Crise de ansiedade, de pânico. Tudo isso é coisas que ela recebeu no ventre e isso fica no inconsciente. Eu falo que o inconsciente é como se fosse um dispositivo, os gatilhos, né? A psicologia dos gatilhos, né? E quando acessa a criança ou adolescente, ele começa a viver aquilo que a mãe passou no ventre. Então, sempre tem que... O meu processo de cura, quando eu comecei, eu fiquei internada 15 dias com essa dor da rejeição. E... Logo que nasceu isso? Não, eu já estava com 6 para 7 anos, assim, sofrendo muito com essa dor. E eu desmaiava, ninguém entendia e não achava, porque não tem nada para mostrar que as emoções... Fisiológico, isso, né? para mostrar que há uma dor aqui dentro. Tem gente que agora a gente conversa, tem um vazio aqui dentro. Ai, hoje eu amanheci tão triste, nem sei por que eu estou triste. Então, assim, tudo isso da rejeição. A mãe precisa ver e orar. Não precisa, quando é pequeno, dá para orar. Sim. Mas não vai falar, olha, e tal. Tem muitas mães que põem um peso mais. Olha, seu pai não queria a gravidez e eu sofri muito e eu só fiquei casada com ela. Isso só traz uma mochila cheia das frutas de medo, de insegurança, sabe? E a pessoa procura. Chega a ser até egoísta, né? Sim. A gente vê muitas vezes em casais que não estão mais juntos isso, Sim. né? Que acaba colocando o filho contra o pai ou contra a mãe, né? E a criança fica no meio dessa guerra, né? É uma guerra. E ele já está sofrendo. Sim. Porque ele foi gerado. Já E muitas vezes a pessoa onde fica, por exemplo, se foi durante a gravidez, que teve confusão, briga, e isso fica no inconsciente. E no mundo espiritual, nós temos um mundo invisível.
O mundo real e o mundo invisível, onde a gente fica preso. Muitas e muitas pessoas eu tive que gerar no mundo espiritual. Eu vou explicar isso, porque muitas pessoas falam assim, você fez regressão? Não. É um ato profético, de passar mês por mês. E é tão poderoso, mas é tão poderoso que no mês que a pessoa sofreu, ela sente, ela chora, ela fica na posição fetal. E aí é uma batalha, porque todos nós, escuta bem, todos nós nascemos com um propósito. Em Salmo 139 ele fala que antes mesmo de nascer, ele escreveu. Tem uma história escrita por Deus para nós. Ele escreveu uma história. Ele viu a gente, um embriãozinho. Antes mesmo da mãe saber que está grávida, o Senhor já escreveu uma história. O que o inimigo vai? Ele vai tentar abortar o propósito de Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu comigo. O propósito o inimigo, por vários momentos, tentou abortar. Porque eu sofria muito. E assim, eu falo para você, mãe que está me ouvindo, não se compare os filhos. E a minha irmã, Ezenete, né, era a primeira, e ela era toda expansiva, assim, ela falava, ela ia com meu pai, gostava de orar e tal. E eu era o bichinho. E minha mãe chegava para mim e aí falava assim, essa aqui é a Ezenete, essa é a Débora, a doentinha da casa. Cuidado com as palavras. Cuidado. As palavras, né? Muitas vezes você está aí nos ouvindo agora, mas preso com palavras. E literalmente eu fiquei muito doente por causa dessa palavra. E eu pegava cada momento que minha mãe, como autoridade, falava isso. Então, o que acontece? No mundo espiritual fica aquela palavra, doente. E eu vou aproveitar e vou falar aqui. Cuidado, mãe. Você é burra, meu filho. Faz nada direito. É. E essas palavras o inimigo pega no mundo espiritual e segura. Se tem a raiz de rejeição, principalmente no ventre, na hora do nascimento, sabe? Quando a mãe tenta o aborto, quando a criança vem depois que a mãe fez um aborto. É muito sério isso. Ela é gerada no lugar de morte. E isso, pastora, serve tanto para um aborto provocado, mas um natural também? Também. Porque veio o espírito de morte, teve derramamento de sangue. Então, o inimigo todo o tempo, o cordão enrolado no pescoço, sabe? E eu tive a oportunidade de ter um médico, que ele tem 38 anos, e de medicina, de trazer criança, ele perdeu a conta. E aquele médico foi muito, assim, pontual comigo. Eu recebi uma aula e eu fiquei encantada, assim, sabe? Ele falou, onde você estudou? Eu falei, foi Jesus. A minha dor. E onde é a nossa dor ali que Jesus quer usar. E ele falando assim, fósseis. Ele falou, o cordão também, se não tiver cuidado, mata a criança no ventre. Porque o cordão é mais ou menos, ele falou assim, é 50, 60 centímetros. Se ele enrola 2 vezes, então a criança vem, o que o inimigo vem? Vem com o espírito de morte também. E quando é fósseis, tem que pegar. E ele fala que é um sofrimento para a mãe e um sofrimento para o filho. E isso fica uma marca. Que muitas vezes, muitos casamentos, muitas pessoas já estão no 3º, no 4º, a rejeição, a dor, o espírito de morte, o espírito de Moloque, que eu vou falar sobre esse Moloque, é o que recebe o sangue inocente. Tem que ministrar a mãe. Ela é a autoridade. Eu tiro você desse lugar de morte. Porque muitas meninas hoje estão se cortando, se suicidando. Né? A gente não tem noção, porque a mídia não dá para falar de tanto suicídio. E eu, criada na igreja, filha de pastor, fiquei internada quando eu saí.
o inimigo soprou em mim: tira a sua vida. Porque você dá muito trabalho para todo mundo. E eu falei: não, não, não. Mas ele insiste. E ele insistiu. Falou várias vezes. Quando eu dei conta, eu estava com a mão cheia de comprimido no banheiro para tirar minha vida. Aí que eu falo: o inimigo não quer tirar a minha vida. Ele quer tirar o propósito. O propósito de Deus, todo mundo. Deus tem um propósito lindo. Mas Satanás, o nosso inimigo, ele vai tentar de todas as formas. E por que ele pega a rejeição? Porque a rejeição, e eu gosto, a rejeição é algo que ele deixa, a gente fica vulnerável. O orgulho é outra fruta muito forte, porque a pessoa fica tímida, baixa autoestima. Autorrejeição é pior do que a rejeição. Sim. A pessoa, ela mesma se rejeita. E como as pessoas falam para mim: pode falar meu testemunho? Eu falo. Teve uma menina que ela, até no casamento, ela não olhou no espelho. E foi assim, muito forte. Ela: não, eu não olho no espelho. Não olho. Por quê? Que a mãe pegou bebê e falava assim: nossa, e continuava falando: você é muito feinha. Nossa, você nasceu tão feia. E isso ficou registrado. Então, até no casamento, eu fiz um ato profético com ela, no último dia do Moriá. Peguei um espelho grandão, falei: fecha os olhos e pensa no Senhor, pensa você no vento, pensa em Jesus te desenhando. E tal, e ela foi, né, ali, e fui ministrando na vida dela. Sim. Depois eu falei: abre os olhos. Ela estava em frente do espelho. Ela: eu não sou tão feia. Meu Deus, olha. Uau. E ela não via a hora do marido vir buscá-la. Para falar com ele. Eu olhei no espelho. E nós, mulheres, a gente gosta muito do espelho. Toda hora, né? Hora. Onde passa, já vai pro espelho. E assim, e Jesus, ele foi desprezado, rejeitado, abandonado. Ele sabe essa dor. Por isso eu escrevi: a sabotagem do inimigo. Ele sabota as nossas vidas. Né? Por isso que talvez você está aí com pensamento de morte. Tem uma legalidade. Mas você que está ouvindo hoje, e eu creio no final, eu quero orar para arrancar você. E o dia que o Senhor começou a arrancar essa dor, eu sei quem eu sou. E o inimigo fazia, sabe? Ele é muito mau. Sim. Ele sabota. Meu pai chamava Jacinto, minha mãe chama Eugênia. Nós somos 7. 3 começa com J e 3 começa com E. E o meu nome, Débora. Que raiva, gente, desse nome. E o inimigo falava assim: tá vendo? Só porque você não é filha. E eu acreditei na mentira. A palavra fala que ele é mentiroso. Não acredite na mentira de Satanás. Não acredito. E eu acreditei. E quando você é rejeitado, lá na escola, igual é bullying, né? Sim. Num restaurante, em outro lugar. Mas quando você é em casa, o meu avô falava bem assim. Tem muita gente que brinca assim: você foi achada na lata de lixo. E o rejeitado, se fala uma palavra negativa, você pode falar: você é linda, você é maravilhosa. Só ficou naquela palavra, né? Mas, e quando fala assim: ó, você tá linda, mas... Pronto. Essa palavra mais, você vai criando situações. E isso você perde até a identidade. Você não sabe quem você é. Sim. É muito interessante que quando meu pai, ele chegava no púlpito, porque a Zenete sempre caminhou com ele, e ele falava assim: a minha filha é Zenete. E tecia elogios. Isso era uma dor para mim. Era uma dor muito grande. Que hoje eu entendo que não tinha nada para falar de mim, né? A gaguinha, a que andava desmaiando, né? Então, a timidazinha. Então, ali era como se eu colhesse mais. Mas
creia que Deus pode mudar. Olha eu aqui. Amém. Eu sei quem eu sou. Sei que é Zenete, eu sou Débora. Cada uma com um propósito. Cada um com um propósito. E, inclusive, o que Deus coloca nas malas são diferentes porque os propósitos são diferentes, né? Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo. Seu irmão, você que é gêmeos, você tem a mesma digital do seu irmão gêmeo? Ninguém tem. E o dia que eu falei, eu sou única, não tem ninguém que tenha a mesma digital. Isso é forte. Sim. Isso é Jesus que nos fez, né? O nosso Pai, por mais que é gêmeos, e eu falando de gêmeos, quando sempre tem muita rejeição, porque sempre nasce um primeiro, é gerado juntinhos. Mas quando sai o primeiro, quantas que eu já atendi com essa dificuldade, com raiva. A mãe não sabia, essa foi muito forte, a mãe não sabia que estava grávida de 2. E nasceu a primeira. Só que a segunda não tinha nome, não tinha enxoval. E na hora do momento de libertação, ela gritava, mãe, 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 mãe. E eu aproximei dela, eu me identificando com a mãe, né? Eu falei, eu tô aqui, eu tô aqui. E ela, não, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. E ela me segurava, e assim. E aí, olha o que a rejeição fez. Ela sempre querer as coisas da irmã. Porque ela não vestiu nos primeiros meses, ela não teve o enxoval dela. Foi o enxoval da irmã. Então ela contou isso para todo mundo e falou assim, tinha vezes que eu nem vestia, mas eu tinha prazer de pegar uma roupa dela. Olha o que é o nosso inconsciente. Sim. Muito forte. Sim. Né? E não foi fácil eu passar. E eu abri brecha de morte, porque aí eu tive pré-eclâmpsia, eu tive eclâmpsia. Porque a gente abre brecha. Satanás, ele só precisa de uma brecha para agir. E quando aquele médico, ele falou, eu chamei para ele falar, né? Ele falou assim que tem muitas crianças que tem que, mesmo com as fósseis, tem que separar a cabeça para tirar. E assim, e é muito sério, porque o médico, ele tenta de todas as formas. Mas tem hora que fala assim, pergunta para o pai, qual que vai viver? Nossa. O que você quer que vive? E ele falando assim, que é muito sério. Ele falou, olha, o que você falou do inconsciente, a criança recebe tudo aquilo ali, né? E eu sofri, porque minha mãe já estava doente. E depois, quando chega, porque a diferença é um atrás do outro. Aí eu até vou brincar com você também, que era um dentro e fora. E o pensamento era tanta gente. Não dá tempo. Não dá tempo de cuidar. Né? Então, talvez sua mãe, não é? E tem muitas vezes que a gente cresce com, assim, a gente ama a mãe, mas a gente tem uma barreira com ela. E muitas não conseguem abraçar a mãe. Falam assim, olha, eu gosto muito do meu pai, eu gosto da minha mãe, mas eu não consigo nem abraçar. A rejeição que passou no ventre é tão forte. E é tão interessante quando ela passa pelo processo da cura, começa a abraçar a mãe. Eu tinha essa dificuldade com a minha mãe. Eu tinha essa dificuldade, porque eu fiquei presa quando minha mãe começou ter crise nervosa de desmaio, ó, para você ver. Eu estava no ventre da minha mãe. E eu tive a mesma coisa. Então, a gente vê como o mundo espiritual é. Sim. E eu tive que passar um processo. E eu tinha uma raiva dos profetas, sabe por quê? Falava que eu ia andar no mundo inteiro ministrando. Falava assim, aonde? Gaga, tímida, desmaiando ainda. Vai para onde? E para piorar, o inimigo não brinca. Ele usou meu avô para abusar de mim. Eu fui abusada.
E foi assim, ele quis ali me marcar mesmo, Abortar o projeto de Deus. sabotar mesmo. Eu lembro, como hoje eu estava, talvez você também, né, foi abusado, que hoje Deus possa tocar em você, porque Amém. hoje eu creio que eu fui curada. Eu estava brincando no quintal, ele veio me tocar. No início eu achei, é criança, até bom. Sim. Mas depois me deu, foi Deus. Sim. Eu peguei uma lata, joguei nele e cortou os cílios dele. Olha para você ver, uma criança de 4, 5 anos. E o que ele fez? Ele deixou o sangue descer. Minha mãe tinha uma pequena loja. Ele chegou e falou assim, olha o que sua filha me fez. Olha para você ver. Então, já era algo do inferno. Sim. E aí minha mãe veio tão nervosa de ver o sangue, ela nem perguntou nada. que tinha acontecido. Ela só me bateu. Eu já estava na escolinha, eu fiquei sem ir na escola. Por quê? Porque toda marcada da surra que eu ganhei. Esqueci do abuso. Cresci, depois comecei esse ministério, arrancando as pessoas do cárcere do abuso. E de vez em quando eu tinha uns sonhos, vinha uns pensamentos, alguém me tocando. Mas eu falo assim, não, eu fui abusada? Não, não fui abusada. E depois que meu avô já tinha morrido, eu estava ouvindo alguém falar sobre abuso. A minha, eu falo que sim, abriu minha visão. E eu fui lá naquele quintal, onde eu fui tocada indevidamente. E ali eu tinha, ou eu volto para o quarto escuro, ou eu volto para dentro daquela caixinha que eu estava, ou eu tinha que perdoar meu avô. E ali eu já estava fazendo Moriá. Sim. E eu decidi perdoar. E eu falo sem dor. Você que está preso aí, talvez você não teve coragem nem para contar. Ou talvez tentou até contar. Mas muitas vezes as mães nem acreditam. Sim, daí é um pior ainda, né? Pior que daí ainda. vem Aí vem a rejeição. junto Vem a com rejeição. aquela dor do A dor. abuso. E assim, eu sofri muito no início do meu casamento por causa desse abuso. Só que eu não entendia que era por causa do abuso. Assim, a gente trabalha com mulheres Sim. e infelizmente o abuso é muito mais comum do que a gente imagina, né? De pessoas que a gente olha e talvez nunca imaginou que passou por isso. E muitas delas a gente leva até esse lugar do perdão. Mas mesmo pós o perdão, tem algumas marcas que trazem para o relacionamento. Sim. De não gostar do toque, De da abraço. relação sexual Sim. ser algo ruim. Como sair desse lugar? Porque isso atrapalha o casamento. Muito, muito, muito. Ou como sair desse lugar, sendo que já houve o perdão? Ou se... O que a senhora acha disso? É bem delicado isso, mas é um processo. Perdão, eu não tive vontade, não é Sim. vontade. É uma decisão. Consciência. Eu quero perdoar. Quando eu falo de perdão, eu falo assim, eu quero tirar o peso das minhas costas dessa pessoa. Sim. Eu preciso, é um processo. Eu tenho. Quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. A pessoa, irmão, um pai, é muito comum. A pessoa que é para guardar a gente, o inimigo usa para tocar. Sabe para quê? Para a gente ficar preso. Sim. E quantos pais, e olha, eu vou falar para você, é mais comum do que, eu falava assim, nunca atendi ninguém que a mãe tocou indevidamente. Foi só eu falar. Apareceu. Apareceu atendendo, a mãe falou, eu quero, é até vergonhoso, mas eu preciso confessar. Porque a palavra fala, aquele que confessa e deixa. E muitas vezes você foi abusado e você abusa. Muitas vezes acontece isso. Né? E quando você tem essa marca, você não gosta de abraço, você não gosta de toque, o rejeitado ele já anda armado. Né? Eu era gaga, sabe? Mas eu tinha a linguinha bem afiada. E aí não gaguejava, não.
Aí não tinha... Açaí que era uma maravilha. Açaí que era uma maravilha. Minha mãe falava assim, Débora, antes de terminar de falar, você já tem a resposta. Eu falava assim, eu sou verdadeira. Falou, tem que ouvir. Até o dia que Jesus me pegou na esquina. Jesus falou comigo assim, Débora, eu também sou verdadeiro. Mas eu não saio por aí machucando as pessoas. Uau. A partir dali, eu falo, não vou falar com você, que de vez em quando ela mente. Sim. Querendo, o diabo gosta de coisa velha. Sim. Ele gosta que você vive no velho. Mas ele fala isso, que faço nova todas as coisas. E eu vivo buscando esse novo de Deus. E passei pelo processo. E falo para você, quando eu fiz o primeiro livro, porque eu via que muitas pessoas estavam tão cheias, nós temos uma gaveta da nossa alma. E tudo que vai acontecendo dentro do ventre da mãe, né, na infância, vai ficando dentro dessa gaveta. Sim. E vai enchendo essa gaveta. Por isso que muitas pessoas surtam. Porque quando a gaveta está bem cheia, começa a atingir a mente. E aqui Satanás sabe, quando chega aqui. Sim. A pessoa faz loucuras, mas tudo porque a gaveta está cheia. E eu profetizo, você que vai ouvir, que está nos ouvindo, Deus vai puxar essa gaveta e vai fazer uma limpeza tão profunda como Ele fez em mim. Sim. Era muita coisa. E a gente começa a acumular fora. Sim. Tem pessoas que têm um quartinho, que quebrou uma coisa, em vez de jogar fora, não, guarda. E eu falo até no livro de uma moça que a mãe me chamou, não é nem de Belo Horizonte, porque ela estava trancada dentro do quarto. Ninguém podia limpar. E ela começou a acumular, olha para você ver, bolsa de loja, bolsa de supermercado. E ninguém entrava naquele quarto. Quando a mãe me ligou e falou, ela não sai do quarto, eu estou muito preocupada e tal. E quando eu cheguei lá na casa, bati na porta do quarto, ela não queria abrir. E eu vou falar para vocês, não sei se vai, até que ponto eles vão entender. Deus abriu minha visão. Era como se ela estivesse dentro do casulo. E o espírito de medo, o espírito de insegurança, como entrou? E a rejeição. Sim. No dia do nascimento, o pai inventa pescar. Não vai nascer agora não, vou pescar. Ele saiu para pescar e ela entrou em trabalho de parto, a mãe. O que acontece? O tio que teve que levar a mãe foi chorando até o hospital. Olha o que essa menina recebeu. E aí o inimigo viu a brecha. O que aconteceu? Por quê? Ela nunca tinha falado com ninguém. O pai abusava dela. Olha, o pai não estava... Não estava no dia do nascimento. No dia do nascimento. E esse mesmo pai, isso é o inimigo, gente. O inimigo, ele nos prende. E quantas pessoas falam assim, eu nem sei quem eu sou. Muitas ficam arrogantes, prepotentes, né? Sim. Por causa desse, assim, eu tinha uma raiva. Assim, uma coisa fora do comum. Por causa da rejeição. E quando é um processo, não é um plim-plim, é um processo. Então, foi quando eu escrevi sobre os acúmulos. Porque aqui, ó, rejeição, medo, insegurança. Às vezes a pessoa busca na pornografia, na masturbação. Sim. Tem homens que não conseguem ter uma mulher só. Porque é um vazio que procura falar assim, olha, quando eu tiver aquele carro, eu vou ficar feliz. Quando eu tiver aquela casa. Mas é uma raiz. Sim. É um cativeiro. Chega no carro, não satisfaz. Não satisfaz. E Deus quer que você, né, recebe mesmo, aquilo traga para você. Eu tive que buscar todo dia a presença do Senhor e saber que Ele pode mudar a minha história. Eu falei, o Senhor,
O Senhor pode mudar a minha história. A primeira vez que eu fui falar em público, gente, meu Deus, tremia. Aí eu falava, agora eu vou desmaiar. E quantas vezes agora eu vou falar da depressão? Antigamente não falava, mas eu acho que eu tinha depressão. Sim. E às vezes eu casei ainda desmaiando e tal, né? Eu falo que meu marido foi corajoso. Porque... É muito amor. E aí o que acontece? Eu fiz o meu filho, o primeiro filho, sofrer. Porque eu desmaiava, o pai ia trabalhar e falava assim, eu tô falando para você, mãe, que às vezes a gente põe uma carga na vida dos nossos filhos. E ele falava assim, fica de olho. Sua responsabilidade, né? O álcool tá aqui e a água. Você põe ela para cheirar o álcool e depois joga a água. Se ela não voltar, você corre no meu trabalho, que eu venho já com a ambulância para levar ela para o hospital. E ele, um tempo aí, ele é um homem de Deus, né? Já tem 38 anos, um homem de Deus, David, né? Pastor David. Sim. Mas um dia conversando, e eu falava, David, você não rompe, você é um menino de Deus, por que você não escreve? Você fala muito bem sobre paternidade. Ele falou, não, vou escrever. Mas eu falei, tem alguma coisa espiritual ainda que te prende. É como se fosse uma garra, David. Aí ele falou assim, mãe, quantas vezes eu vi as crianças brincando e eu não podia brincar? Tinha que estar atenta. Porque eu tinha que ficar com a porta meia aberta. Você dormia sempre depois do almoço. E eu chegava da escola e eu tinha que ficar ali, ó. Isso você me prendeu. E eu tive que fazer uma libertação com ele, tirando ele daquele lugar. E muitas vezes a gente fica com depressão, a mãe tem crise de ansiedade, tem pânico. E muitas vezes os nossos filhos em volta sofrem. E eu comecei a falar sobre isso, sabe? Porque eu estava aprendendo o David. E graças a Deus, depois dessa ministração, ele escreveu o primeiro livro. Uau! E E eu agora... tenho esse livro maravilhoso sobre paternidade, né? E agora ele vai fazer a primeira conferência dele agora em março. Que bênção! E olha para você ver uma libertação que faz. Uau! Uma libertação. O mundo espiritual é muito real, É né? muito. E eu lembro que o Daílio, ele não gostava de cumprimentar, às vezes, as pessoas que não conhecia. E a gente, por vergonha, eu fazia o quê? Desculpa que ele é tímido, desculpa que ele é tímido. Ele não era tímido. Não era. Ele só não queria de cumprimentar alguém que ele não conhecia. Uhum. E ele... Daí, toda a apresentação da escola, ele não conseguia ir. Ele chorava. E um dia, numa apresentação, e a apresentação assim, pequenininha, que se fosse só, a salinha dele tinha 7, 8 pessoas, e as mães, e não dava. Não vai. E teve um dia que era formatura, e a apresentação era num espaço maior e tal. E daí me veio isso, o Espírito Santo me trouxe, eu orando ali, por quê, né? Orando para Deus abençoar dele ir. E me veio isso, e daí eu lembro que eu fui ao banheiro com ele. E eu falei, filho, me perdoa por eu ter falado assim, você não é tímida, né? A mamãe falou, errou e tal, eu orei com ele. E nesse dia, que era uma apresentação até maior, ele foi lá e ele apresentou. Nós somos a autoridade. Né? O poder da palavra, o cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes, por causa de alguém que nem faz parte da sua vida, você quer se justificar, quer isso, e você marca a pessoa mais importante. Mais. Né? Então, assim, como a gente tem que estar atento. Atento à palavra. palavra. Eu tive que liberar também perdão para minha professora. Vou falar aí talvez para você também. Ela sabia que eu era tímida. Eu sentava lá atrás. Quando ela começava a chamar no quadro, eu chegava e encolhia assim. Ó. Eu encolhia assim. Mas o que aconteceu? Hoje ela falou, ela deu um grito do meu nome tão grande. E hoje eu entendo que foi o inimigo, para me envergonhar. E ela me chamou no quadro. Eu sabia, Milena, eu sabia. Mas por causa da gagueira e a timidez, eu fiquei no quadro, assim, e não saiu nada. Ela falou assim, volta agora, volta, pode voltar, sua burra. E aquele dia, e
todo mundo deu gargalhada. E eu cresci burra. Eu não conseguia. Porque essa palavra. Aí que sabe o que eu tive que fazer? Me arrepender. Pedir perdão a Deus para essa professora, quando eu lembrei. Eu libero ela no mundo espiritual. Eu libero perdão para ela. Porque talvez você também está preso. Sim. Da professora, que não deixou você sair da sala, né? Que uma vez ela não deixou eu sair da sala. E eu tímida e eu estava apertada, sabe? E ali veio mais uma exposição. Sim. Sabe? O inimigo, ele é muito, ele gosta de sabotar. Sim. Pra quê? Mas hoje eu falo para você, hoje Deus já me libertou. Sim. Hoje eu falando para você aqui, tem jeito, há esperança. Né? O Senhor tem algo lindo para a nossa vida, sim, tem histórias lindas. Então, esse espírito de aborto eu estou repreendendo agora em nome de Jesus. Nós unimos em fé e eu quero unir com você. Se você talvez nem tem sua mãe mais, não tem seu pai, mas está debaixo de muitas palavras de maldição. Eu quero colher essas palavras, até o eco dessas palavras. E eu quero declarar que você está sendo livre agora. Nós, como mães, nós abençoamos você. Nós abençoamos. Certo que você vai sair debaixo dessa prisão, dessa brecha. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, mamães também. Cuide com o que fale, né? Nossos filhos, ali não tem a estrutura emocional que você, na idade que você tem, já possui. Então, assim, cuidado com as palavras, né? Porque a gente tá colocando coisas sobre a vida deles, responsabilidades, sim, palavras, sim, cargas. E como foi, pastora, sair desse processo? Porque quando você falou assim, não, eu tenho que tratar isso na minha vida, porque como a senhora falou, primeiro vem a mágoa, a raiva, o orgulho, a né? ira, Eu vejo medo. Assim, que às vezes até mesmo assim, quando a gente vê pessoas que sofreram, todos nós já sofremos, mas muitas vezes a pessoa que foi muito rejeitada, às vezes se coloca nesse lugar também de rejeição novamente, sim, porque ela já vai meio, né? Já desconfiada, já, né? Vai desconfiada. Então é como se eu fosse até testar o outro se ele realmente tá ali, né? Gosta de mim, não vai me rejeitar. E muitas vezes nisso eu acabo sendo rejeitada e daí volta aquele ciclo de rejeição. Mas quando, e como a senhora teve uma revelação mesmo de, opa, isso é rejeição e eu preciso ser curada. Primeiro eu saí, alguém me tirou, né, uma das intercessoras, daquele lugar de abuso. Aí já começou a abrir, me tirou do lugar do abuso. E depois eu fui vendo como esses sentimentos que eu coloco aqui, sabe? Sim. Depressão, morte, traumas, né? Tudo, ressentimento, violência, tudo isso aí, pornografia, tristeza, lascívia, dor, compulsões, ansiedade, abandono. Às vezes eu estava no meio da multidão, mas eu sentia só. Eu sentia só. E parecia que eu não... Eu vou falar algo que talvez acho que eu nunca falei, nem no livro. Eu não sentia parte da família. Talvez você está assim. Você tem tudo para ser feliz e não é. É o que está aqui dentro. Aquilo que tem impedido você de romper. E muitas vezes você tem procurado em ter muitos títulos. E voltando agora para mim, eu comecei, tem que começar. E eu falava assim, Deus, eu vou. E eu comecei a buscar a Deus e falar, Deus tem um propósito na minha vida. E Deus, Ele dá para nós. E procure ajuda, eu vou falar para você, procure ajuda. Porque hoje todo mundo vê, me fala, pastora Débora.
Eu falei, ninguém viu quando eu estava lá no gasulo, ninguém me viu. Você estava lá, presa ali. E hoje, por isso que eu gosto muito da borboleta. Eu olho para a borboleta e falo assim, agora, né, já fui em mais de 8 países com Moriá. Aqui no Brasil só tem um estado, Rondônia, que nós não fomos ainda. Então, assim, e eu fico tão feliz de poder tirar as pessoas desse cativeiro onde eu já estive. E Deus foi me libertando. E até hoje, viu? Tem hora que vem. Mas eu falo, eu sei, eu gosto muito de conversar com o espelho. Não é loucura, não. Não é não. Eu chego quando eu tenho um sintoma e a gente trabalha com gente. Sim. Aí fala assim, pastora Zenete não vai me atender? Eu falo, nem eu. Mas aquilo ali vem. Sim. Né? Não é que eu tenho alguma coisa com a Zenete. Ela é minha irmã, ela é minha autoridade, né, espiritual, a gente trabalha junto há muito tempo, mas o inimigo, ele mexe. É assim, eu até falo que a gente tem o dedinho mindinho. Você machuca ele, a gente tem 4 dedos, mas tem que alguém esbarrar no dedinho. Se a gente não cuidar da rejeição e desses frutos, que ela dá, é muitos frutos, você é perversão, tudo procurando. Há uma procura, há um vazio que só Jesus pode. Hoje eu sei quem eu sou. Mas assim, tinha hora que eu falava assim, eu nem sei quantas vezes pensei em morte. Quantas vezes, não vou ser ninguém, sabe? É muita coisa. E foi um processo de realmente de saber que a minha identidade, quem eu sou? Eu sou Débora, filha de Deus. Antes de ser do meu pai, eu sou desse pai maravilhoso que é Jesus. Então eu chego no espelho quando alguém assim me rejeita e às vezes no finalzinho do Moriá e vem, me perdoa. Eu achei você tão chata quando você começou a Moriá. Mas a gente vê que o próprio diabo, eu falo, não precisa nem falar, já te abençoo, já te amo, Né? no nome de Jesus. Eu falo, Jesus, eu só tenho essa cara, então eu tenho que ir nessa cara, não é? Então aceita, né? Você busca em tantas coisas, tem pessoas que têm a mania de compra. Por causa da rejeição, tem que comprar. É como um remédio chamado alívio. Sim. Você compra uma coisa, mesmo não precisando, você compra para que isso melhore. Mas é só um alívio. Da hora. Aliviou, já está precisando de Tá precisando né? de outra coisa. E vem uma situação que mexe na ferida, aí vai, só trazendo, aí você vai buscando alívio. Uns é na pornografia, outro é nas drogas, nos vícios, sabe? Nem mulheres, aquela compulsão, sabe, por sexo também. Tudo isso aí é a raiz. E muitas vezes eu até falo assim, eu gosto de levar bem leve, que a pessoa, ela chupa limão durante a noite, já viu? Pessoas azedas que passam, não dá um sorriso. Eu amo sorrir. Hoje eu consigo sorrir. Mas eu ficava de cara fechada, amarrada. Tem pessoas que falam assim, cumprimento a pessoa. Né? Sim. A rejeição é tão forte. E quem tem a raiz de rejeição, ela rejeita. Foi o que você falou, às vezes ela cria situações. Nem está acontecendo. Estou saindo aqui dessa igreja porque o pastor não olhou para mim. Sim. Não me deu oportunidade. Sendo que tem para todo mundo. Sim. Né? E aí a pessoa sofre. Porque ela cria situações, coisas na mente, ela vê coisas onde que nem existe. E há um sofrimento. Então, quantas vezes eu falava, meu pai me rejeitou. E não era. Hoje eu entendo. E aí foi esse processo de olhar no espelho, eu sou amada, eu sou especial, o Senhor tem um propósito na minha vida e eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade. E eu falava no espelho, e isso é com choro. Sim.
sabe? Parecia que era uma dor. Talvez para você isso, ai, que bobeira é essa? Mas você não sabe a dor que é. Sim. Que a pessoa rejeitada, ela sofre. E muitas doenças, porque tem que sair para algum lugar. Sim. Já foi comprovado. Artrite, sinusite, enxaqueca. Tudo isso vem. E quando a pessoa é abandonada? Quando a pessoa, muitas vezes, é criada pela avó, a mãe não podia, trabalhava, então, de repente, foi criada com a avó. Daqui um pouco, a mãe foi para outro canto, deixou ir. Ali, esse sofrimento. Então, é muito forte isso. A gente precisa buscar de Deus. Sim. Porque se não for, precisa de ajuda, como eu falei, uma psicóloga, mas sem Jesus, psiquiatra, Sim. Deus deixou os médicos. Aí tem gente que fala assim, pastora, mas eu não queria usar remédio. Deus pode me curar. Pode, querida. Mas Deus quer nos ensinar. Você acha que Jesus andava com o médico por quê? Nos discípulos tinha um médico, Lucas, viu? Pode tomar remédio sim. O médico passou, não vai se entupir, né? Sim. Mas muitos também procuram remédio. Sim. Ele automedica para ver se melhora isso aqui. Mas não melhora. É só a mão poderosa do Senhor. E Deus foi me libertando, e Deus me deu, né? Depois de muitos, já casada, a gente veio, saiu de Marataízes, veio trabalhar com a Zenete, não tinha o Moriá ainda, e aí a gente foi começando, e a gente sempre para receber, sabe? Sim. Até hoje a gente para todo mundo, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Sim. Então você Quem tem... não senta para ouvir, que não se levante para falar, né? Precisamos aprender sempre, né? Aprender a ouvir. Tem que, Sim. tem que buscar ajuda, abrir o coração, abrir essa gaveta. Sim. Se você não abre essa gaveta, você fica sofrendo. E por isso que muitas pessoas, se tem o legado de morte, suicidam. Nossa, fulano era alegre demais. Como assim que suicidou? Mas a dor, aqui dentro, a rejeição é uma raiz, é um cativeiro. Se esse cativeiro não for quebrado, e eu sempre oro ao Senhor, quebra. Nesse segundo livro aqui, A Sabotagem do Inimigo, foi tão forte. Foi o tempo que eu fui mais rejeitada. Onde eu ia, o dia do lançamento dele, meu Deus, tem uma pastora que me ajudou também, pastora Lúcia, ela mora num apartamento e a vizinha viu, tipo um gorila na janela, e ela estava batendo no computador com o livro, fazendo esse livro. Nossa. É um mundo espiritual. Sim. É um mundo espiritual que eu coloquei essas duas garras. O inimigo pega, mas essas garras são invisíveis. Do nada você começa a chorar. Do nada você quer abandonar seu casamento. Do nada você sai do seu trabalho. Você não consegue, é uma insatisfação, é um perfeccionismo, sabe? Tem que ser perfeito. Não. Todo mundo vai errar um momento, né? Igual eu. De vez em quando ainda quero gaguejar alguma coisa, alguma palavrinha. Mas aí eu brinco assim, eu pego no tranco, mas eu prego. E o Satanás, você não vai fazer graça, né? Igual a gente precisa de Jesus. Sim. Uma busca constante. E é direto voltar para ele, né? Que é como a senhora falou, acontece no dia a dia, pequenas palavras, pequenas coisas, para roubar a alegria, para tentar fazer você voltar para dentro da caverna, regredir, né? Então, assim, às vezes, um tempo atrás mesmo, eu estava ministrando, tantas mulheres ali e foram tocadas, tal, daí uma faz um comentário que é negativo, você esquece e fala, não, para que eu estou fazendo isso? Eu não, acho que é coisa minha, não foi Deus. E né? Enquanto Deus tocou várias. Então a gente sempre tem que relembrar a gente mesmo para sair desse lugar, né? E é uma coisa assim que eu não sei, mas eu sempre, e Deus ministrou para mim, e direto vem isso, porque às vezes a gente fica voltando
entre a cruz tinha dois, né? É. Um que estava rejeitando e um que falou, eu quero estar com você hoje no paraíso. E às vezes a gente fica buscando aquele um que estava rejeitando, né? Então assim, só que Jesus, ele se voltou para aquele que queria estar com ele, né? Sim. Então assim, e às vezes a gente fica muito preso nas palavras, nas críticas. Sim. E sempre vão haver. Vão haver. Né? Mas quantas pessoas também estão elogiando, estão vendo o fruto do teu trabalho, quantas palavras boas, né? Que Deus já falou a teu respeito. Então, que a gente não fique preso na mentira de Satanás, na sabotagem mas sim deles. na verdade de Deus sobre quem somos, né? Quando meu pai e a minha mãe me abandonam, o telefone tocou, mas eu vou falar. É meio-dia. Eu oro todo meio-dia, eu posso estar fazendo o que for, eu dou glória a Deus. Para mostrar para o diabo que na minha vida ele não tem vez. Amém! Faça isso na sua casa também. Quando for meio-dia, é 9 horas, meio-dia e 18 horas. Eu dou glória onde eu estou dentro do avião, estou no shopping. Aí o Senhor falou, você vai ficar com a boca fechada? Eu falei, não, eu tenho que falar com o povo, que ele tem que dar o glória a Deus. Não atrapalhou, não. Então eu tinha que fazer esse ensinamento para você, porque a gente vive num mundo perverso. E se você não mostrar para o inimigo que você é de Deus, que Deus, eu falo que quando você dá um glória a Deus, igual agora meio-dia, o glória a Deus é um dinamite na cara do cão. Para ele saber, olha, você não pode mais comigo, viu? Porque ele, sempre como você falou, ele sempre gosta de coisas velhas, quer que você volta para trás. Mas a palavra fala, quando meu pai e minha mãe me abandonam, o Senhor me acolhe. Amém. E eu sinto acolhida pelo Senhor. Isso basta, sabe? E quando eu vejo assim, onde eu já fui, o que Deus tem feito, né? E assim, e ele parece, eu falo, se ele falasse comigo, esse dia eu estava conversando com alguém, se ele falasse comigo que o Moriá ia ser mundial, Jesus, não ia. Ele só foi devagarzinho. Quando eu vi, passo a passo. E cada dia, quando ele fala, um negócio muito importante é a obediência. A gente estava no Rio de Janeiro e o Senhor falou, está na hora de voltar. E eu voltei. Não porque eu queria, mas porque eu obedeço ao Senhor. Porque não adianta ele falar, vai para cá, você vai para lá. Porque o rejeitado, ele não ouve. Ele não gosta de ouvir conselho. Ele não gosta de ajuda. Ele não pode deixar que eu faça. Já viu pessoa assim? Porque acho que vê tudo como uma crítica, né? Não, ele não aceita conselho. Não aceita o conselho. Você vai dar um conselho, olha isso, ele já vem com 7 pedras. É como assim? Uma defesa. Uma defesa. Mas aceita conselho. Tem gente que fala assim, conselho se fosse bom, ninguém dava. Vendia. Não. Procura, mas não procura qualquer pessoa. Né? Tem que também ter sabedoria, né? Para abrir essa gaveta aí que eu falei, tem que ter sabedoria. Sim. Você precisa procurar alguém para abrir essa gaveta da sua alma. Para quê? Para que a sua alma fique limpa. Aqui a sua mente. A maior batalha que nós temos é aqui na mente. Sim. Tudo começa aqui. Então, não importa o que você passou no ventre, não importa o que você passou na infância, na adolescência. A certeza é que o Senhor pode mudar a nossa história. Para nós é nova, mas para Deus é a história que Ele escreveu. Amém. É a original. Né? É a original. E você então passou por tudo isso. Processos. Processos. Teve essa cura. E como foi esse passo? Porque daí veio de uma menina tímida, que tinha gagueira, para uma palestrante internacional. Como foi? Essas coisas, como foi aceitar isso, né? Porque às vezes a gente vai rejeitando todas as oportunidades que vão aparecendo. Não, né? Eu vou me expor, eu vou escrever um livro e deixar alguém ler. E me criticar e me rejeitar, eu vou ministrar.
Como foi esse passo? Olha, foi muito difícil. Foi muito difícil porque na sua mente os gatilhos vêm. Você é tímida, você não consegue, você é burra, você sente... Eu ouvia, mas agora eu prefiro ouvir Jesus, viu? Ele também fala, tem gente, eu não consigo ouvir. Deus fala assim. Sim. Você consegue sim. E eu comecei a declarar que as mentiras de Satanás, eu vou, né? E hoje eu tenho um marca-passo aqui. A primeira vez, né, mais uma vez, o espírito de morte veio, tentando me parar. E na primeira vez eu tive que ir para psicóloga, gente, que ir para psicóloga, porque eu chegava assim, era uma tremedeira, a voz sumia, parecia que eu tinha uma crise de pânico. Passei na psicóloga e depende muito, eu falo assim, ó, naquele livro Removendo, fala assim, a minha atitude é a caneta que escreve a minha história. Então, a sua atitude foi a minha atitude que hoje eu posso falar para 1000 pessoas, a mesmo quando eu falo para 150, para 50 pessoas. Porque eu sei que não sou eu. É Deus que me usa. Eu falo, eu sem Ele, só faço barulho. É uma lata vazia. Por isso eu gosto, sabe, menina, da presença dEle. Ele vai cuidar de mim. Eu não sou sozinha. E quando você pega isso, que a presença dEle dentro de você, é que faz você... Agora eu vou revelar, viu? Eu, até hoje, penso que foi fácil chegar aqui e começar a falar? Não, eu orei, eu estava até falando para vocês, que eu acordei de madrugada, Senhor, porque assim, eu não quero só fazer, estar aqui falando para você, eu quero uma cura. Nós estamos aqui, não é porque a gente não tem nada para fazer, a gente está aqui. E quando você escutar, escute mesmo. Deixa o Senhor tomar a sua vida, sabe? Você que está aí, talvez com pensamento de morte, sabe? Planejando tirar sua vida. Não, não faça isso. Isso é o inimigo. Mas Jesus fala, eu vim para dar vida e vida com abundância. Deus tem vida para você. Pegue essa vida e você vai viver. E eu tenho certeza que a partir desse momento você vai viver o melhor tempo da sua vida. Porque a presença dele em nós é a caneta que vai escrevendo. Mas eu tenho que buscar essa presença todo dia. Todo momento, todo tempo. Eu falo, eu gosto muito da madrugada. Eu fazia uma live 3 horas da madrugada, 3 dias. Né? E assim, não é uma live, não, é marchando, é ceando, é buscando, porque a gente tem que entrar no mundo espiritual. Por isso ele quer que você fique encolhido igual eu estava, para não alcançar. Sim. Hoje, onde era a minha dor, quantas pessoas, através desse livro, através do outro livro, que foi curada. É para cura. Sim. Para cura. Igual você teve as suas dores. E hoje você ajuda quantas pessoas que passaram por você para ser abençoado. Então, Deus quer que você seja curado para curar outras pessoas. Fala, olha, daí eu já passei. Como? Com Jesus. Sim. Um quis, outro não quis. É para quem quiser. Se você quiser, Deus pode quebrar agora esse espírito e você vai começar uma nova jornada, mas com Jesus, buscando a Ele. A rejeição é uma ferida na alma e essa ferida tem um remédio. Esse remédio é Jesus. Foi esse remédio que me curou. Amém. E hoje pode alguém falar alguma coisa, igual o inimigo levantou, eu falei, quando eu estava fazendo esse livro, tanto assim, mas eu assim, sabe? Eu sei o que eu já passei nas garras dele. E ele põe a gente nesses cativeiros e a gente sofre muito, eu sofri muito, sabe? Então,
hoje, muito mais, por que você vai assim, você fala assim e tal? Mesmo, eu estava com 6 dias, né? Vim para Moriá aqui, gente. Com marca Com passa. marca passo, novos pontos, né? Por que você faz isso? Para aparecer? Não. Porque eu quero que muitas pessoas saiam do lugar onde eu já estive. Desse lugar de rejeição, de anulação, sabe? De baixa estima, sabe? Sim. Tudo isso aí. Então, hoje eu não desmaio mais, nem com marca-passo, gente. Sim. Então, assim, pegue esse Jesus, pegue essa presença. E aproveitando, põe seu relógio para despertar. Amém. E você Glória. vai orar, chega no espelho e fala, Jesus, eu estou sentindo hoje essa tristeza. E eu quero cancelar na sua vida agora. Espírito de desistência. Você desiste do seu casamento, você desiste do seu filho, da sua filha. Você desiste da sua vida. Mas esse espírito está caindo por terra agora em nome de Jesus. E eu creio que nós vamos orar. E onde chegar a nossa oração, nós vamos estar unindo em fé. Que a primeira coisa que o inimigo faz é tira a sua fé, a sua esperança. Ah, não tem jeito para mim. Tem jeito sim. Enquanto a vida, a esperança. Amém. E a palavra em Provérbios fala que a esperança que adia adoece o coração. Não adia mais, não. Busque ajuda. Eu cancelo mesmo toda a ação do inimigo na sua vida. Porque é triste quando a gente fica escravo. Sim. Né? E muitas vezes você fica escrava do corpo por causa da rejeição. Vai Né? para os excessos, Vai né? para o excesso. Aí eu quero falar para você, mulher. Você não é descartável. A sua carência é tão grande. E muitos homens usam e jogam fora. E por causa da rejeição a gente aceita. Mas a partir de hoje, você vai lembrar. Você é amada, filha amada de Deus. Ele te ama. E você é amada, aprovada para Ele. Por Ele. Ele tem a palavra de aprovação. Mesmo que ninguém tenha. Sim. E aceita. Você aceita por Ele. Sim. Ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor quer trazer um alívio e uma cura para a sua vida. Amém. E Deus sempre teve um plano para a tua vida, né? Antes de você estar na barriga da tua mãe, a palavra de Deus nos diz que Ele já tinha um propósito, um sonho. Então, assim, aqui nós estamos ouvindo a história dessa pastora maravilhosa, incrível, que já palestrou, ministrou por tantos lugares. Ela nunca foi burra. Nunca foi. Deus não mudou, né? Ela só teve que, ao longo do tempo, foram vindo feridas e cargas que o diabo ali foi plantando e semeando. E em um certo momento ela teve que voltar e ter uma restauração àquilo que Deus tinha de plano. E você também, talvez hoje você aceitou tantas palavras, tantas cargas, e você se sente burra, se sente feia, se sente não amada, mas você é amada, você é inteligente. Você precisa, às vezes, só tirar as mentiras que o diabo foi semeando no teu coração. E que você possa viver essa nova vida com Cristo. Não parar nas feridas, não parar nas palavras, não parar na rejeição. Porque o que Deus tem para a sua vida é grande, é especial e é único. Não compare o processo de outra pessoa com o seu. Sim, sim. Deus tem algo único para você. E o que Ele faz na vida da sua irmã, da outra pessoa do seu lado, não diminui o propósito que Ele tem para você, que é único. E eu quero te agradecer por estar aqui com a gente até agora. Espero que essa palavra tenha alcançado o teu coração, que gere transformação. E eu queria finalizar pedindo para a pastora estar orando aqui por nós. Nós vamos unir em fé. E eu quero que você faça uma oração
liberando seus pais. Quem te rejeitou? Você vai falar, Senhor, cita o nome, se fulano, ciclano me rejeitou, eu libero agora no nome de Jesus. Isso já vai um trabalhar do Senhor na sua vida, tá bom? Pai, nós unimos em fé, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estar aqui, falando do que o Senhor fez nas nossas vidas. Pai, que haja cura. Ó Deus, muitos estão presos ainda no ventre da mãe, por alguma situação. Tristeza, angústia, medo, insegurança. Ó Pai, Senhor, que o Senhor pode ir agora, com a sua mão poderosa, porque o Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe. O Senhor está agora com essa pessoa, tirando todos os traumas. Eu abro agora o inconsciente dessa pessoa e vamos tirar tudo aquilo que o inimigo tem colocado. E ele fala mentira e ele quer convencer que é verdade, mas ele é mentiroso. E eu quero agora, Pai, tirar do ventre, da infância, do abuso, ó Deus, do peso das palavras. Ó Jesus, vai tirando agora, vai visitando agora e nós perdoamos os nossos pais, porque muitas vezes eles fizeram inconsciente, não sabia. As pessoas que passaram por a gente, que nos rejeitaram, eles não sabiam a ferida que estava abrindo dentro de nós. Mas hoje, eu orando, eu vejo um baú. E esse baú agora está sendo aberto. E esse baú começa a tirar. Oh, Jesus. E eu peço mesmo aos anjos do Senhor para ir limpando toda essa carga negativa que veio nos prender no mundo espiritual, no mundo natural. Está sendo removida agora. E, ó Pai, através do teu sangue, assim como eu peço ao Senhor todos os dias, Senhor, passe dentro de mim o teu sangue, para que se tiver alguma coisa ainda, que o inimigo acha que é legalidade, que é brecha, não importa quanto eu passei, mas eu tenho uma certeza que a história linda que o Senhor escreveu antes mesmo de nascer, Ele nos escolheu, nós somos escolhidos, Isaías fala que Ele nos escolheu antes mesmo de nascer. E ó Pai, e eu quero também quebrar agora no mundo espiritual. Você que foi apresentado aos demônios na hora do nascimento, você não sabe as coisas que você passou, mas hoje, nesse momento, que o Senhor possa estar quebrando agora. E eu, com a autoridade, no nome de Jesus, eu, mas a Milena, nós agora cancelamos, rejeitamos toda ação do inimigo na sua vida. Acabou a sabotagem. Basta, inimigo. Basta. Essa pessoa será livre, do espírito de morte. Não importa se nasceu de fósforo, se ninguém queria, se foi 7 vezes, se foi gerado no útero de morte. Nesta hora, nós estamos quebrando. E agora que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, possa ir com essa pessoa que esteve com a gente até agora, para que possa viver, tomar uma atitude de viver o melhor de Deus aqui na Terra. E vai viver todo o propósito, como nós estamos aqui. Não porque nós somos perfeitos, mas a gente está em busca de uma perfeição. Ó Pai, e aquele que ainda não conhece o Senhor, que não tem uma experiência com Deus, de andar com Ele, de viver com Ele, que seja agora, que você possa falar, Jesus, eu abro o meu coração, vem morar dentro de mim, vem fazer morada. E porque a partir de hoje, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Se você fez essa oração, eu creio que de uma maneira vai chegar sobre a vida da Milena, ou em mim, ou em alguém, para você declarar que você, ouvindo esse tempo que você passou com a gente, e você tomou uma decisão de abrir o coração. Pai, muito obrigado, porque eu sei que pessoas que tinham decretos de morte
vai ter vida. Aqueles que tinham crise de ansiedade, de pânico, não importa, depressão, que o Senhor possa tocar agora. O Senhor não mudou, o Senhor continua fazendo milagres. Que, ó Deus, que assim como Jesus, ele passou pela rejeição, mas ele viveu o propósito. Nós todos vamos viver o que Deus tem para nós. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau, Amém. muito obrigada, que delícia. Foi um banquete, né? Foi muito bom. Quantos aprendizados, ensinamentos de uma vida, né, que está ali realmente rendida a Deus, uma experiência de tantos anos ali aconselhando, vivendo essa vida espiritual, né, que você possa ter recebido. E agradeço mais uma vez a presença da pastora. Ela é uma mulher super cheia de compromissos, mas abriu mão, né, do seu tempo ali para estar aqui conosco, e que você possa ser tocado e abençoado. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo podcast. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo no coração e tome posse de tudo. Amém. Gratidão. Eu que agradeço.